Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. Paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar com você, ministrando a palavra de Deus, estarmos reunidos como igreja para poder aí, na presença de Deus, adorar ao Senhor na beleza e sua santidade. Então, meus queridos, antes de qualquer coisa, antes de nós estarmos aí meditando a palavra de Deus, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu peço a tua graça e a tua misericórdia. Nos direciona, Senhor, a meditar na tua palavra, a falar aquilo que o Senhor quer, aquilo que vem do seu coração, e não aquilo que, Senhor meu Pai, vem do coração do homem, do ser humano, porque o homem não pode fazer nada, Pai. Sabemos que qualquer tipo de conjectura humana é simplesmente obra da carne, mas que acima de tudo, que o Teu Espírito esteja nos direcionando em todas as coisas. Fala conosco, Senhor, nos abençoa. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e graças a Deus. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em João 10, no versículo 10, assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Embora esse texto, se nós fizermos uma exegese sobre esse capítulo 10, veremos que Jesus também está se referindo, aos doutores da lei, aqueles que retinham a palavra de Deus. No entanto, se nós fizermos uma exegese sobre a palavra de Deus de uma maneira panorâmica, veremos que o diabo também ele veio para roubar, matar e destruir, de uma forma mais contundente. Porque se pegarmos de Gênesis a Apocalipse, veremos que o inimigo sempre está se intrometendo nas coisas do Senhor, sempre está querendo destruir o homem, sempre está querendo destruir a comunhão que Deus tem para com o homem. Agora no capítulo 10, no versículo 10, bem no finalzinho diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então aqui nós podemos meditar que essa vida em abundância significa a vida espiritual, que é comunhão com Deus, e também a vida física, Então observe bem, que tudo aquilo que é espiritual vai refletir na vida física, Então Jesus ele salva o homem, ele restaura o homem espiritualmente, e daí em diante o homem está capacitado para quê? Para ser integrado novamente à sociedade, para estudar, para trabalhar, e assim ele poder evoluir na sua vida como um pai de família, como uma mãe de família, como um bom filho, Jesus ele restitui tudo isso aí, tá certo? É isso que nós devemos entender. Embora a teologia da prosperidade ela dê mais ênfase à vida material da pessoa, nós não devemos nunca excluir que Jesus também ele restitui a pessoa espiritualmente, primeiramente espiritualmente. Agora essa vida financeira não deve de forma nenhuma esconder a vida espiritual ou anular a vida espiritual. Então, meus amados, é isso que nós devemos entender. Porque também em João 3, no versículo de número 16, como já foi bastante salientado, como é bastante salientado, veja bem, olha o que diz a palavra do Senhor em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então Jesus ele veio para restituir a pessoa na vida espiritual,
na vida social, e também que o homem também fosse restituído e fosse também salvo, né? Agora, tudo isso aí tem um custo. Tem um custo. Tem um custo que Jesus, ele se deu por nós na cruz do Calvário. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 53, versículo 1. Vamos observar o que diz a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ele veio nos dar a vida eterna, mas pagou o preço. Então, como nós devemos valorizar o nosso Deus? Como nós devemos valorizar o Senhor Jesus? Na verdade, os estudiosos dizem que aqueles foram os piores momentos de Jesus, foi ali na cruz do Calvário, na onde ele foi rejeitado, na onde ali ele carregou aquela cruz, né, que pesava uma faixa de 35 quilos mais ou menos, só a trave, né? Uns dizem que ele levou a cruz inteira, outros dizem que ele levou a trave, só a trave, e ali ele foi pregado. Então, observe bem, o sofrimento de Jesus por mim e por você foi muito grande. Foi muito grande, para que eu e você tivéssemos o quê? Para que nós fôssemos restituídos de todas as coisas que nós perdemos, não é? De tudo aquilo, a felicidade, a alegria, a paz, o regozijo, não é? Que nos dão força para que nós venhamos a viver uma vida plena. Mas essa vida é plena em Jesus Cristo, não é? Então por que, na verdade, as pessoas elas querem refutar tanto Jesus? Meus amados, que eu e você não venhamos a refutar Jesus, porque somente através da vida dele é que nós vamos ter vida e abundância. Não existe outra vida além de Jesus Cristo. Se você procura a felicidade em alguma coisa, em um bem material, e faz aquilo a sua idolatria, se você muitas vezes quer ganhar este mundo, ganhar as coisas dessa vida, saiba de uma coisa, que a verdadeira vida só está em Jesus Cristo. Então aqui, em Isaías 61, olha só o que diz a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então veja bem que o Senhor ele veio restaurar as nossas vidas, não é? Ele veio restaurar, ele veio trazer alegria, ele veio trazer paz, veio trazer regozijo, ele veio restaurar, né, aquele que estava oprimido, aquele que estava debaixo de condenação. Para quê? Para que nós pudéssemos ser alegres e felizes, né? Não com a alegria que esse mundo pode nos proporcionar, mas a alegria que o Senhor nos dá através do quê? Do seu Espírito Santo. Meus amados, se você procura alegria em outra coisa, se você procura se regozijar com as coisas dessa vida, deste mundo, na verdade nós podemos observar que as pessoas
elas se convertem, né? E todos nós devemos tomar cuidado com a frieza espiritual, porque lá em Mateus 24, né, no versículo 12, diz que nos últimos dias as pessoas iam ter frieza espiritual. Nós devemos tomar cuidado, porque muitos são as causas, não é, de uma frieza espiritual. Às vezes as situações, as lutas, as dificuldades, às vezes, sabe, os relacionamentos, às vezes. Então existe uma série de coisas que podem levar a pessoa à frieza espiritual. Mas nós devemos pegar ao Senhor, devemos fazer que nem os apóstolos, não é? O Senhor Jesus, ele deu a deixa para que nós, o quê? Que nós não deveríamos ficar presos às coisas dessa vida. Lá em Atos dos Apóstolos fala sobre isso, né? No capítulo 1, diz ali que nós não nos compete saber os dias e os anos, né, que foi estabelecido pelo poder do Pai, mas nós seríamos cheios do que? Do Espírito Santo. Então, eu e você somos convidados a buscar mais a presença de Deus. O Senhor está falando, busque mais a minha presença, se fortaleça na minha presença. O Senhor está falando, pare de ficar olhando para este mundo, pare de ficar olhando, porque a frieza espiritual está pegando as pessoas. E nós observamos, meu amado e amada irmã, que as pessoas estão se desviando. As pessoas estão, muitas vezes, talvez não estejam desviando, indo para o mundo, mas muitas vezes estão indo para seitas, estão indo para o evangelho facilitado. Às vezes, meus amados e minhas amadas irmãs, as pessoas ficam ali dentro da igreja, parece uma geladeira que fica ali do canto, mas Deus não tem isso para mim e para você, não é? A frieza espiritual é um perigo muito grande, não é? Que a pessoa, ela se acostuma com a outra pessoa, e isso também acontece nos relacionamentos. Sim, acontece nos relacionamentos, vamos ser aqui sinceros, não é? Uma hora que o homem muitas vezes estava ali todo amores para com a sua esposa, ou a esposa estava todo amores para com seu esposo, de repente cai a frieza e parece que são dois estranhos dentro de sua casa. Será que é assim que o Senhor quer que nós vivamos? Não, não é assim não. O Senhor não tem isso para mim e para você, mas que o amor de Deus esteja se renovando a cada dia, que Deus ele seja uma novidade todos os dias em nossa vida. Assim como a esposa e o esposo devem estar sempre se amando, buscando estar se entendendo, buscando os objetivos de vida para a sua família. Assim devemos ser nós, porque senão a frieza espiritual nos pega, irmãos. Nós temos que amar ao Senhor, você está entendendo? Nós temos que orar ao Senhor, nós temos que em conjunto estar sempre inflamando o nosso amor para com Deus. É isso que nós devemos fazer. E também o marido deve também, da mesma forma, estar amando a sua esposa, e a sua esposa tem que estar amando o seu marido, amando os filhos, você está entendendo? Expandindo o amor de Deus dentro do seu lar. Então, que nós possamos agir dessa forma. Não deixe o mundo entrar na sua vida. Não deixe as coisas desse mundo, não deixe que a frieza do mundo venha entrar na sua vida. Porque o Senhor nos restituiu. E sabe, aquele que na verdade está no mundo precisa ser restituído por Deus. Que nós sejamos testemunhos às vidas que estão precisando de Jesus, para que essas pessoas sejam alcançadas também. Aqui em Mateus, capítulo 9, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: E eis que uma mulher, que havia 12 anos padecido de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Então observemos bem que, a exemplo dessa mulher do fluxo de sangue, foi uma mulher que na verdade há 12 anos, né, ela padecia desse tipo de enfermidade. No entanto, observemos que ela gastou dinheiro com os médicos, ela também padeceu o quê? Preconceito por parte das pessoas, porque uma pessoa que tinha um fluxo de sangue, na verdade era vituperada, era uma pessoa que na verdade se tinha ali um preconceito segundo a lei de Moisés. Então, de repente essa mulher tomou a atitude de ir até Jesus. Ela foi até Jesus, e ela tocou em Jesus e de repente ela foi curada daquele fluxo de sangue. Meus amados, veja bem que essa mulher ela recebeu a sua cura e a sua restituição.
ela não somente recebeu uma restituição na parte física, né? Mas também na parte espiritual, porque ela foi novamente posicionada diante da sociedade, ela foi ali colocada novamente na sociedade, porque era uma pessoa que ficava sempre, o quê? Ficava sempre à beira da sociedade. E não é assim comigo e com você. No entanto, a maneira como ela tocou em Jesus Cristo. E aí se pergunta, como você tem tocado em Jesus Cristo? Será que você tem tocado a alma do Senhor? Será que eu tenho tocado a alma do Senhor? Como eu tenho me posicionado diante de Deus? De que forma? Será que eu tenho levado o Senhor apenas como um Deus que, não, porque sabe o que é? Deus, ele está lá em cima e eu estou aqui embaixo. Mas eu vou fazer tudo que dá na minha cabeça. Aquela mulher não se posicionou, mas ela tocou de Jesus de uma maneira especial, né? Ela tocou em Jesus de uma maneira que Jesus se sentiu o quê? Motivado a curar aquela mulher. Veja bem que a forma como nós tratamos o Senhor vai ser a maneira como Ele vai também trabalhar em nossa vida. Não que Ele não queira trabalhar de uma forma geral. Não é isso, meu irmão e minha irmã. Mas, só que nós devemos entender que nós devemos buscar mais o Senhor. Nós devemos, muitas vezes tem gente que está passando por lutas, situações difíceis, adversidades, mas por que será que Deus não age na vida da pessoa? Por que Deus não age na vida dessa pessoa? Simplesmente porque a pessoa, ela trata Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não faz uma oração, não busca a Deus, não tem prazer em sua palavra. Não é assim que muitas pessoas fazem? Não querem se posicionar como uma vida espiritual diante do Senhor, não é? Fica se envolvendo com coisa errada. Então Deus, ele não pode fazer nada. O Senhor, ele fica de mãos atadas, não é? Por quê? Porque a pessoa está dando legalidade para o inimigo. Então que eu e você não venhamos a dar legalidade, porque o Senhor a todo momento quer nos curar, o Senhor a todo momento quer nos restituir aquilo que fomos muitas vezes roubados. O Senhor, ele quer fazer de mim e de você pessoas que possam estar manifestando o seu reino através do nosso testemunho, através da nossa vida. Mas só a maneira que nós temos buscado ao Senhor, de que maneira nós temos buscado ao Senhor, de que maneira nós temos nos relacionado com o Senhor, de que maneira nós temos nos relacionado com a obra de Deus, com o nosso irmão, né? Como que nós temos feito? Então isso aí é uma pergunta que o Senhor faz para nós, não é? Porque essa mulher, ela foi restituída, mas também ela tocou em Jesus de uma maneira especial. Então que isso seja uma aprendizagem para mim e para você, para que nós venhamos a fazer as coisas do Senhor da forma e como Ele deseja e almeja, tá certo, meu irmão? Que Deus te abençoe ricamente e vamos fazer uma oração. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós venhamos a viver de acordo com a sua palavra. Nos ensina, Senhor, a dar valor ao que Jesus fez na cruz do Calvário. Nos ensina, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, porque através daquilo que nós compreendemos que Jesus fez ali na cruz do Calvário, o seu sacrifício, é que nós seremos restituídos pelo Senhor. E que nós não venhamos a buscar o Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nos ajuda, Senhor, em nossas deficiências. Mas que nós, Senhor, venhamos a estar na Tua presença, sempre fazendo a Tua vontade, para a glória e honra do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, nos dá capacitação, Senhor, nos dá força para que o Senhor seja louvado e glorificado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o
nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.